Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast da Abraço, Associação Brasileira de Avaliação Óssea e Osteometabolismo. Neste episódio, nós continuaremos a discussão sobre a terapia hormonal na menopausa e a relação com a saúde óssea. Eu sou o Dr. Leonardo Bandeira, endocrinologista da Abraço, sou doutorando em endocrinologia na Escola Paulista de Medicina e diretor do Departamento de Metabolismo Ósseo da SBEM, Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Seguimos com o Dr. Marcelo Steiner, ginecologista, atual presidente da Abraço. Ele também é professor associado do setor de ginecologia endócrina, climatério e planejamento familiar da Faculdade de Medicina do ABC. Temos também aqui a doutora Vitória Borba, endocrinologista e professora da Universidade Federal do Paraná, vice-coordenadora da pós-graduação de Medicina Interna da mesma universidade e que também é diretora do Departamento de Metabolismo Ósseo da SBEM. Antes da gente ir para a parte final, que é a parte mais voltada para o osso, né? Aqueles esquemas de progesterona contínuo ou intermitente, quando que você escolhe um ou outro? 12 dias no mês? Por exemplo, Utrogestan 100 miligramas todo dia ou 200 miligramas nos primeiros 12 dias de cada mês? Quanto que você escolhe de uma forma ou de outra? Eu vou dizer assim, a gente sabe que é melhor para o paciente, né, para o útero, que seja todo dia. Mas eu acho que é muito isso, você tem que individualizar, Léo. Porque tem pacientes que se esquecem, ela já diz, eu não vou me lembrar. Nem adianta, porque 12 dias, ou eu vou tomar todo dia, ou não vou lembrar. E outras já não querem, né? Então, eu acho que a gente tem que individualizar isso, porque não é uma... Eu vou ser bem sincero, acho que a minha preferência é um DIU de Mirena. Mas eu acho que às vezes eu até induzo um pouquinho as pacientes a colocar um DIU de Mirena para não... Mesmo quem não tem, você induz para colocar. Mesmo que não tem, né? E eu acho que é super tranquilo para a mulher quando ela tem o DIU, porque ela vai usar só um estrogênio tópico e pronto. Uhum. Mas eu deixo ela decidir junto, porque eu já tive experiência de paciente que depois, um mês tomou, o outro esqueceu, porque era só aqueles 12 dias, fui viajar e daí estava fora do meu... E eu acabei esquecendo. Então, eu não sei como que o Marcelo faz, mas eu tenho sempre esse cuidado de discutir e para ter a certeza que ela vai fazer, porque acho muito arriscado ela ficar sem fazer, né? E a gente sabe que a adesão ao tratamento é algo aqui que às vezes varia, né? Até do entendimento da paciente de quanto isso vai ser importante para ela, né? Eu acho que assim, não é uma resposta tão fácil, né? Porque realmente você tem algumas variáveis que eu entendo que você precisa avaliar. Primeiro, eu acho que assim, a questão da segurança, né, endometrial, depende da paciente que você está na sua frente, né? Se é uma paciente que tem um risco aumentado de espessamento endometrial, então, sei lá, é uma mulher que é sobrepeso ou obesidade, né? Ela vai fazer conversão periférica, vai ter um nível de estrogênio maior, é uma mulher mais inflamada, putz, esse tecido e a progesterona, né? Pelo tamanho dela, quer dizer, é uma molécula chata para ser absorvida, por isso que teve que fazer ela micronizada, com componente oleoso, para ela conseguir ser bem absorvida. Ela não é tão potente como alguns progestagênios que se tem por aí, e a gente faz ela muito porque ela é muito mais, eventualmente, segura, né? Não tão eficaz, mas muito mais segura, a gente vai pela segurança, como a gente perde um pouco dessa eficácia, eu, às vezes, fico avaliando em relação a isso, quer dizer, perfil do paciente. Outra coisa que eu avalio é o quanto eu estou dando de estradiol. Se eu dou uma dose pequena, eu diminuo a questão, o quanto eu vou dar de progesterona. Se é uma dose maior, eu já fico meio com receio de fazer, né, de deixar uma dose menor. E muitas vezes, o que acontece, né, eu acho demais, as mulheres agora... muito na mídia, na rede social, falando mesmo mulheres sem útero de fazer progesterona, porque a progesterona tem uma série de benefícios, isso e aquilo, é bom para osso, é bom para sono, é bom para... E é muito engraçado, quer dizer, eu tenho uma experiência com progesterona que a maioria das mulheres que eu faço, elas não gostam, elas se sentem, quando faz a progesterona, elas se sentem... assim, tem mais sintomas, sentem como se
mais desanimadas, né? Não todas, mas muitas, né? Porque realmente ele tem esse impacto aí no sistema GABAérgico, né? E ela dá uma diminuída. Então, assim, para muitas mulheres eu tento diminuir o tempo, né? E aí eu faço 15 dias, 14 dias no mês, né? Como estratégia para essas que são mais sintomáticas, que não estão bem adaptadas. E se não adaptar, se não está dando certo, aí eu vou para outra estratégia, como progestagina. Eu gosto também muito do Mirena, eu acho que traz uma comodidade para a paciente, né? Assim, para a mulher, ela não precisa ficar, né, pensando em tomar um comprimido ou colocar o comprimido na vagina, né? Que a progesterona, né, você também pode fazer via vaginal, né? E aí talvez, aí sim você diminua o efeito central, né? Porque não vai ter metabolização intestinal, não vai fazer neuroesteroides e você não tem esse problema e mantém a proteção endometrial. E às vezes o que acontece é sangramento, né? Que você não consegue controlar sangramento e aí eu tento aumentar a dose, fazer contínua para deixar um pouco mais estável, mas mesmo assim, às vezes eu tenho esse problema com a progesterona, de sangrar. As mulheres sangram. Precisa sangrar mais mesmo, né? Elas fazem mais escape, né? Você leva em consideração, nessa decisão, a espessura do eco endometrial? Por exemplo, aquela que tem 2, 3 milímetros para aquela que tem 7 milímetros, sei lá. Ou isso é indiferente ali na decisão da progesterona? Não é algo que eu vou... Não leva em consideração. Não. É que normalmente, né, se você pegar uma mulher que tem um eco de 7 milímetros e ela está em amenorreia, aí talvez não que eu tenha que ter muita preocupação com essa mulher, mas ficar de olho. Ficar de olho. Eu acho que... então, para quem está ouvindo, né, os hormônio da menopausa, a reposição, é estrógeno, progesterona, se tiver útero. Eu não quero muito entrar nesse assunto, que é muito polêmico, acho que é outro podcast, mas a resposta rápida, testosterona. Porque quem está ouvindo está pensando, e a testosterona? E aí, Vicky? Em situações muito específicas, quando você já tentou outras estratégias, né? E acho que a única indicação que tem é... Porque o que eu estou vendo hoje é que as pessoas estão usando testosterona antes de usar o estrogênio para reposição hormonal. Eu acho que esse é o grande problema. Então, elas queixam lá, né, de alteração de libido, do transtorno hipossexual, né, hipoativo, e aí elas não estão nem usando estrogênio porque elas têm medo de câncer de mama, mas acabam usando doses muito grandes de testosterona. Então, acho que esse é o risco que as mulheres estão correndo. Então, se falou bem certo, a reposição hormonal da mulher é o estrogênio, se tiver útero com progesterona, e testosterona vai ser assim, depois, aquela exclusão por um período curto, funcionou, não funcionou, tem que tirar. Né? A gente, infelizmente, está numa era que é a era da testosterona, né? Que está se usando demais. Eu acho que, assim, uma única indicação de testosterona é desejo sexual hipoativo. A queixa sexual, né? E fazer doses fisiológicas. Então, a Febrasgo, ela recomenda de 1 a 5 miligramas, né? Via transdérmica, né? Com um veículo aí específico, né? E a mulher tem que estar estrogenizada, né? Não tem sentido não estar estrogenizada. Fora isso, não tem indicação, não tem, né, evidência de que tem eficácia e não há evidência de que seja seguro, né? Então, não se deve fazer, e o que acontece é uma confusão, né? Um discurso que é vendido, né, como uma solução, mas na verdade a gente sabe que é um período de muita vulnerabilidade da mulher, então ela realmente vai estar mais cansada, ela vai estar mais emocionalmente vulnerável, né, ela vai ter uma mudança de composição corpórea que assusta muito ela, tal, e aí você vem com um discurso de algo que vai te dar mais vitalidade, que vai te dar mais músculo, que vai te dar mais tudo, a pessoa, né, acaba entrando nisso. E aí, muitas vezes, essa estratégia terapêutica, essa molécula testosterona é muito conhecida, né? É um doping. E aí ela traz esse bem-estar, né? Falseando um eventual, né? Uma eventual depressão, uma eventual doença
metabólica, alguma coisa assim, né? E aí você deixa de fazer o tratamento correto, faz um tratamento que, né, pode ser muito desastroso para ela no longo prazo, e assim vai, né? Então, eu acho que tem que ter muito critério e doses superfisiológicas, na minha visão, até o momento, jamais, né? E não precisa dosar, né? Acho que isso que E é não é dosar. uma coisa que acho que vale a pena a gente falar aqui. Não há Sim. necessidade, se você decidir fazer para a tua paciente, porque ela tem um transtorno sexual hipoativo, não precisa dosar a testosterona. Não é o nível de testosterona que vai decidir se você vai dar ou não, né? Então, acho que isso é Testosterona bem baixa em mulher não importante. tem valor clínico, né? Não tem valor. Fique claro. Exatamente, não tem sentido para diagnóstico, né? Não tem sentido nenhum para diagnóstico. Você não tem um corte, acima daqui está normal, aqui para baixo está normal, em relação à síndrome. Eu tenho uma síndrome da deficiência androgênica, né? Não se tem isso de maneira muito clara, né? Assim, não se correlacionou níveis de testosterona com alguma coisa específica. Então, isso é bem claro já, né? Eu acho que está bem falado, muitos estudos mostrando que não tem muito sentido. Agora, tem um guideline, né, da Susan Davis, que juntou um grupo de pessoas em 2019, que eles recomendam você dosar a testosterona quando você vai iniciar uma estratégia de suplementação, mesmo essa que a gente acabou de conversar. Porque o que acontece, né, e eu vejo que é racional nisso, você precisa ver se ela está fazendo o uso correto, né, se ela não vai usar de maneira incorreta, e aí você tem um controle de que, olha, subiu demais, opa, tem alguma coisa errada, não é para subir tanto, né, e aqui no Brasil a gente tem um problema, né, que a gente não tem a testosterona disponível, então a gente precisa manipular, e às vezes a gente não sabe exatamente como que foi feita essa manipulação, qual foi o rigor, né, de manipulação disso daí. Às vezes você pode tomar um susto, você fala para fazer tantas miligramas e a mulher volta com um monte de sintomas e você fala, o que aconteceu? E aí você vai ver, eventualmente ela está fazendo doses super fisiológicas porque ela teve uma incorreção na manipulação, na produção deste medicamento. Então, eu acho que isso talvez seja uma coisa interessante, você fazer depois depois ver se, né, 2 meses, 3 meses, dosar de novo para ver se está mantendo o nível fisiológico, né, como estratégia. E é isso, né, se em 6 meses não teve resposta para queixas sexuais, o problema não é esse, não adianta você continuar. Se tiver melhoria, você continua, e a literatura está no limite de 2 anos, até 2 anos. Depois disso, já não se sabe muito como que é em relação à segurança. Como eu falei, testosterona podia dar outro podcast, né? Então, voltando para o estrogênio. A gente não entra nos implantes, né? Você falou, Marcelo, da Susan Davis, eu ia fazer uma pergunta agora, porque eu estou com um paper dela aberto desse ano, que o título é uma provocação, na verdade. Que a gente sabe que ele normalmente se indica a TRH, né, reposição hormonal, por 10 anos ou até os 60 anos. A janela de oportunidade, né? Uhum. Exato. Baseado lá no WHI, né? Mas aí, ó, esse paper aqui desse ano, ela é uma das autoras e o título é Já é hora de revisitar esse tempo, ou seja, ela provoca perguntando se não é o caso já de, em algumas situações, você prolongar esse tempo. Então, o que é que vocês acham disso aí? Você mesmo falou que o climatério pode ir até 65 anos, né? Então, pensando assim, parece que faz sentido em algum. Quem ainda tem sintomas após os 60 não pode usar? Eu acho que não tem, assim, para a mulher que está e que tem benefício da reposição, eu acho que você tem que manter, porque a gente sabe que se você tirar o estrogênio, por exemplo, para a massa óssea, você vai voltar a ter perda de massa óssea, né? Assim como ela pode até ou não, né, voltar a ter fogaços, ter alguns sintomas da menopausa. Mas esses outros benefícios que até o Marcelo falou, eu acho que eles são importantes para a qualidade de vida. E se a mulher está indo bem, não tem nenhum risco dessa reposição hormonal, talvez até baixar um pouco a dose, sabe? Para uma microdose que vai manter o osso, até numa fase que ela não gasta não tem tanta reabsorção óssea, pode ser uma vantagem. Eu acho que se pode rever com a paciente aos 65 anos a necessidade dela manter ou não. Mas, com certeza, quando você tirar,
a gente nem sabe, né? Se algumas voltam a ter calorões, ou a ter sintomas vasomotores, outras não têm, mas eu tenho uma tendência de deixar, porque é um benefício que eu estou tendo. Claro que eu não vou deixar até 80 anos, mas eu tenho algumas pacientes já próximas dos 70 que continuam e não querem parar. E é difícil você dizer assim para elas, então agora vamos, que você só vai ter prejuízo disso. A gente não sabe, né? E são pacientes que têm uma qualidade de vida boa, porque hoje o que a gente vê que uma mulher de 65 anos, ela não é uma senhora mais, né? Ela é ativa, faz esporte, ela tem uma vida social, uma vida sexual que é ativa. Então, acho difícil você chegar e impor porque chegou nesse período ou deu 10 anos, né? Acho que é algo que tem que ser bem individualizado, mas sem dúvida, nesse período a gente tem que repensar, né? E rediscutir com a paciente os benefícios e até as possíveis, porque ela está envelhecendo mesmo, né? Então... Eu acho que assim, são duas coisas, né? Uma coisa é o início da terapia de reposição hormonal. Que quando a gente vai iniciar, existe esse conceito da janela de oportunidade. Outra coisa é o tempo de uso. Por quanto tempo eu posso fazer uso da terapia de reposição hormonal, né? E são coisas que a gente não pode, a gente tem que tomar cuidado, porque senão pode fazer confusão em relação a isso, né? Eu vejo assim, a janela de oportunidade, ela é um conceito que existe pela questão do risco cardiovascular, né? Então, o que se observou no WHI foi que mulheres abaixo de 10 anos de tempo de menopausa tinham um benefício cardiovascular, quer dizer, era quase uma tendência de ser protetor, né, em relação ao risco de doença cardiovascular. Entre 10 e 20 anos foi neutro, e acima de 20 anos aumentou o risco de doença cardiovascular. Então, se entendeu que... Acima de 20. Acima de 20, exatamente. Então, se entendeu que, bom, o público abaixo de 10 anos é um público seguro em relação ao risco cardiovascular. Por que isso? Qual que é o racional, né? E aí tem estudos prévios, né? Até trabalhos clássicos com macacas, mostrando que no momento em que você a mulher tem estrogênio, ela tem uma tendência de ter uma saúde endotelial muito boa, né? Esse endotélio, ele é um endotélio preservado, né? O óxido nítrico faz vasodilatação e o estrogênio aumenta esse óxido nítrico e tal. Então, é um endotélio muito, muito saudável. E no endotélio saudável, eu fazer terapia de reposição hormonal, eu vou manter esses efeitos anti-inflamatórios. Porém, se aquela mulher entra na menopausa e não faz a terapia de reposição hormonal, e aí ela está em hipoestrogenismo, ela começa a ter um impacto na sua saúde endotelial, e aí aumenta o risco dela fazer as placas de ateroma, né? E, passado 10 anos de hipoestrogenismo, a chance dela ter placa de ateroma é muito grande, passado 20 anos, mais ainda. E aí, se eu fizer a terapia de reposição hormonal no endotélio doente, né, com placa de ateroma, eu vou fazer aí um evento, um estímulo inflamatório, eu vou aumentar o evento cardiovascular, né? Por isso que a gente viu nesse intervalo de 10 a 20 uma neutralidade, né, mas já não mais uma proteção, e acima, né, já um risco. E aí se fez esse conceito de janela de oportunidade. Quer dizer, quanto antes eu começar, melhor do ponto de vista cardiovascular. Agora, o que é importante é saber se essa mulher é saudável do ponto de vista cardiovascular. Então, se eu tenho uma mulher acima de 60 anos, né, que já está há um tempo aí, mais de 10 anos de pós-menopausa, e eu avalio, né, o risco cardiovascular dela, principalmente, eu faço um ultrassom de carótidas e não tem nenhuma plaquinha, ela é uma mulher saudável, e ainda é sintomática, né, porque tem mulheres que podem ter por muito tempo onda de calor, a média são 7 anos, mas tem mulheres que passam de 15 anos tendo onda de calor, eventualmente para essa mulher eu posso fazer terapia de reposição hormonal. Vai ser seguro, porque ainda a princípio ela não tem esse risco aí desse endotélio, esse risco dessa uma doença arterial que possa me comprometer. Agora, da mesma forma, né, Léo e professora, a gente tem que entender que aquela mulher que está 1 ano de pós-menopausa já tem uma placa de gordura, um comprometimento muito importante por uma causa genética, enfim, talvez essa mulher, apesar de estar ainda na janela de oportunidade,
tenha menos segurança para fazer. Então, a questão é muito conceitual, baseado nesse risco de doença cardiovascular, né? Agora, o tempo de uso é outra história. Aí, o tempo de uso, se ela começou a fazer, ela pode fazer. A gente brinca que, quando eu vou parar, na próxima consulta a gente avalia, na próxima consulta a gente avalia. Vai avaliando. Saiu um estudo aí, agora na menopausa, que benefício acima de 65 anos mantido, né? Mas porque ela sempre teve sobrefeito do estrogênio, quer dizer, eu nunca parei com essa mulher, então aí sim é tranquilo de eu fazer, né? O problema aí sim é eu continuar, iniciar depois dos 60, que aí tem essa questão da janela de oportunidade que eu acabei de falar. E tem uma outra coisa que o WHI, alguns estudos mostraram, que é o risco a proteção de doenças demenciais, né? Quer dizer, acima de 65 anos, a terapia de reposição hormonal pode aumentar um risco em relação à doença demencial. Bem interessante, né, Marcelo? Porque tudo que ela pode proteger no começo, depois ela não protege. É muito igual, né, ao risco cardiovascular. Agora, falando dessa mulher com risco cardiovascular elevado, eu acho que essa não deveria fazer reposição hormonal. Essa mesmo lá no começo, às vezes eu vejo paciente que vem com 8 anos sem reposição e completamente inflamada. Então, você perde uma oportunidade de ajudá-la. Eu falei, eu sei que a senhora podia, mas não existe sentido. Eu acho que isso que é importante. Eu acho que até no guideline, no novo consenso da Sociedade Brasileira, né, de ginecologia, eles colocam isso, para você calcular o risco cardiovascular, usar o score para usar, ou calcular o risco cardiovascular antes de começar. Porque é importante. Se for alto, você nem começa por esse guideline? Se for alto risco, né? Alto risco é uma questão aí muito específica para começar. A princípio, de maneira geral, deve se ponderar bem. Médio risco usar TH transdérmica e baixo risco aí oral ou transdérmica, né? Mas é que daí existem muitas nuances, né? Vira e mexe me pergunto, poxa, eu tenho uma paciente com uma plaquinha de gordura, e aí, eu faço ou não faço, né? E é difícil, quer dizer, ela já tem a doença ali, né? Quer dizer, vou fazer, não vou fazer e tal, então... Eu acho que, de novo, é sempre ver risco-benefício, né? Sim. Se está muito sintomática, se considera mais. Sim. E lembrar que esses estudos, esses dados do WHI, foram com estrógeno equino conjugado. Né? Então, e também uma progesterona, um progestagênio bem ruim, né? Medroxprogesterona. Acetato de medroxprogesterona aqui. Então tem isso. Entre nós, eita, nós. Então tem. Hoje em dia a gente tem, né, hormônios melhores, né, com menos isso. Bom, e aí então, para ir para a última parte aqui, né, falando um pouquinho da parte óssea, né, a gente sabe que para osteoporose pós-menopausa tem uma gama de medicações, né? Tem os antiabsortivos, tem os anabólicos, que normalmente é o que a gente usa como primeira escolha, né? A gente, de novo, é outro podcast de osteoporose, se for falar de muito alto risco, enfim. Mas onde que a TRH entra aí no meio dessas medicações todas para osteoporose? Quer responder, Vicky? Você tem os anabólicos, romosozumab, teriparatida, você tem os antiabsortivos, denosumab, soledrônicos, orais. Então, a paciente está lá com osteoporose. Em que situação você vai considerar a TRH ao invés de uma dessas medicações para osteoporose? Eu acho que eu não falaria de osteoporose, eu falaria de risco de fratura. Né? Se a gente calcular o risco de fratura dessas pacientes, acho que é o básico aqui, e que seria o mais importante, porque nenhum guideline ele diz que é para você tratar a osteoporose com estrogênio, né, para começar. Mas se você tiver uma paciente com risco de fratura de leve a moderado, é uma paciente mais jovem e que vai ter e tem sintomas, tem até um estudo que fala de custo-benefício, e quando a paciente tem sintomas e ela tem já tem perda de massa óssea, tem até osteoporose, ela tem, acho que é um estudo que envolveu dados da Inglaterra, da Dinamarca e eu acho que do Reino Unido. E eles mostram que com sintomas ela sempre vai ter benefício. Então, acho que para essas pacientes sintomáticas
é o ideal, pacientes que não tenham muito alto risco, né? Paciente de risco leve a moderado. Quando o paciente, porque o que a gente acho que é básico aqui? Às vezes eu fico olhando e comparando, né? Os estudos mostraram que pelo menos 35% de diminuição do risco de fratura, chega a 50% até na coluna. Então, você tem um risco de uma diminuição de risco de fratura importante com o estrogênio. E se essa paciente não tem um risco tão elevado, acho que ela pode ir bem, você vai ter muito benefício. Uma paciente que já tem um alto risco, que não tenha sintomas e que tenha ou muito alto risco, você pode até usar se ela for sintomática. Mas nessas pacientes eu acho que a gente tem outras medicações. Como você disse, a gente poderia ficar falando um tempão aqui, mas para ser bem simplista, eu acho que assim, pacientes com queixas e não de muito alto risco, você pode usar, né? E se a paciente for de muito alto risco, mas tiver queixas, aí se vem aquela... Os dois? Vale a pena associar? Quando ela tem sintomas, eu acho que vale, porque você está tratando duas coisas diferentes, né? E se for de muito alto risco. Algumas vezes, eu vou falar uma coisa que é bem pessoal, assim, que eu faço. Paciente de risco moderado, até alto, mas sem ter tido fratura. Tem um alto risco, porque tem lá uma baixa massa óssea, tem outros fatores de risco, e ela não fraturou ainda, às vezes eu tento sim, quando é sintomática eu tento, porque é uma paciente que vai ter esse benefício bem claro e ela não tem um risco imediato de fratura. Eu acho que o mais importante aqui é a gente pensar nesse risco. Risco de É fratura. uma paciente com risco imediato de fratura, eu vou pensar em anabólico, se não der em medicação endovenosa, mas se não, eu acho que pacientes jovens, principalmente, onde o risco não vai ser tão alto, se não tiver uma outra doença, a gente pode pensar assim, o estrogênio tem muito valor aí, é uma medicação, eu gosto de dizer isso, ele poupa anos de bisfosfonato, né? E com a gente pensar assim no alvo do tratamento e na repetição do tratamento, né? De você ter que fazer isso, acho que a gente economiza alguns anos do uso do bisfosfonato para uma paciente principalmente jovem, né? Eu concordo, e antes de passar para o Marcelo, porque eu penso o clínico geral, que não trabalha com metabolismo ósseo, quando vê isso, porque como o Marcelo falou, é uma das 3 indicações formais de TRH é a osteoporose, é a prevenção de perda óssea, né? Mas quando você vai para o guideline de osteoporose, TRH está lá embaixo, como tratamento para osso. Então, isso acaba ficando meio confuso, né? Mas eu acho que é isso que você falou, os muito alto risco, você tem que priorizar um tratamento antiosteoporótico mais, né, um anabólico e tal. Mas esses pacientes que não estão em risco iminente de fraturas e têm sintomas da menopausa seriam as ideais. Eu primeiro gosto de diferenciar duas coisas. Uma coisa é a prevenção, né? Quer dizer, a gente tem que entender que essa mulher ali, né? A gente voltando lá atrás no nosso início, na nossa conversa, pensando no pico de massa óssea, essa mulher, né? Uns 2 anos antes da data da última menstruação, ela vai começar a ter um aumento do remodelamento ósseo dela de maneira muito importante, vai ter uma perda importante de massa óssea. Então, eu acho que o primeiro ponto é a gente conseguir identificar essas mulheres que já chegam nesse período com uma massa óssea comprometida, né, uma osteopenia aí já moderada ou uma osteopenia importante, né, quer dizer, se essa mulher está abaixo de menos 1,5 ali, antes de entrar realmente na menopausa, essa mulher é uma mulher que eu preciso pensar, porque ela vai ter uma perda muito grande, né? Ela vai ter aí, né, o estudo Swan, que pegou, né, a questão da massa óssea nesse período de transição, em coluna lombar foi 10,6%, né? Nesse período aí mais ou menos de 3 anos que eles fizeram. 3 anos pós-menopausa. 3 anos de peri, né? Quer dizer, ela está começando a entrar, né? Na verdade, eles fizeram 1 ano antes da menopausa e 2 anos depois, né? Então, 10%, quase 11% em coluna lombar. E em quadril, 9%.
TBS também impactado. Então, além da massa, você impacta a qualidade. Então, assim, essa mulher é uma mulher que a gente precisa identificar, e para essa mulher, eu acho que a terapia de reposição hormonal, como a gente já colocou aqui, é fundamental, porque a gente vai diminuir esse impacto na saúde óssea dela e a gente vai fazer diferença, porque esse percentual de perda vai levar ela de 1,5 para menos 2,5. Então, ela vai terminar esse processo com osteoporose, né? Mesmo se ela não tiver sintomas típicos da menopausa. Se ela não tiver sintomas típicos da menopausa, eu vou fazer. Tem que fazer. Bom, como prevenção, né? Então, a gente está falando de prevenção. Então, essa mulher, eu acho que é uma mulher importante. Teve um estudo aí do ácido zoledrônico, né? Você fazendo um grupo inicial e depois de avaliar em 10 anos e com uma dose só, e aquele que você fez 1 e 5 anos e depois, que é um público que entra nesse risco aí que eu falei para vocês. Não, elas não tinham osteoporose, estavam ali nessa faixa, em 50, 55 anos, não lembro exatamente qual foi a média, mas é mais ou menos esse grupo. E foi como prevenção, né? Elas não eram alto risco. Eu acho que tem muito mais sentido, ao invés de fazer ácido zoledrônico nessa estratégia, fazer terapia de reposição hormonal para esse grupo, né? Não que o ácido zoledrônico não seja uma estratégia, pode até ser, mas assim, eu vejo muito mais, porque eu acho que a terapia de reposição hormonal, além da questão óssea, tem muitos outros benefícios, né? A não ser que ela não possa fazer a outra história, né? Então, eu tô falando, esse público, eu acho que é um público que a terapia de reposição hormonal é a primeira escolha, tá ali na prateleira. Bom, aí vem aquela mulher que já tem algum risco, vamos dizer assim, né? E aí, eu fico pensando assim, bom, o que a gente tem de dados, né, da terapia de reposição hormonal, e aí em relação à fratura mesmo, a tratamento, né? Quer dizer, primeiro, terapia de reposição hormonal diminui fratura? É uma pergunta. Assim, os estudos mostram que sim, não é super eficaz, que nem um bisossonato, né, que nem denosumab, enfim, né, é menos eficaz, mas você tem ali uns 30%, né, o WHI trouxe mais ou menos isso, em diminuição de risco de fratura. Então, bom, diminui fratura. Tá. Uma mulher que está nesse período aí, abaixo de 60 anos, 50 e 60, o risco dela fazer uma fratura não é tão alto, não só pela questão óssea, mas porque ela tem menos risco de queda, tem ainda uma musculatura, tem, enfim, né? Então, puxa, né, é mais um componente para eu colocar na minha avaliação. E aí, por que os guidelines não colocam, né, em mulheres abaixo de 60 anos a terapia de reposição hormonal, mesmo para mulheres com algum risco, né? Muito alto risco, eu acho que realmente não tem muito o que discutir, mas e aquelas de alto risco? Como ficaria? Quer dizer, eu tenho um medicamento que diminui fratura, né, numa mulher que eventualmente não vai fazer tanta fratura, né, aquela mulher que tem praticamente só uma alteração óssea, vamos dizer, ela não tem outros riscos a princípio, né, não é uma mulher frágil, que nem são as idosas. Por que eu não poderia fazer terapia de reposição hormonal? E o que eu entendo, a justificativa principal dos guidelines é segurança, não é eficácia. Né? É receio de câncer de mama, é receio de evento tromboembólico, E aí que eu acho que, poxa, não tem sentido a gente ficar, né, deixar de fazer essa oportunidade por causa de segurança, porque hoje a gente sabe que a gente está com outro tipo de terapia de reposição hormonal, tem nome, sobrenome, qual o estradiol que eu estou fazendo, qual a dose que eu estou fazendo, qual via que eu estou fazendo, e progesterona, progestagênio, qual que eu estou fazendo também. Então, assim, quando chega uma mulher abaixo de 60 anos, né, eu fico assim sempre pensando sobre terapia de reposição hormonal, mesmo as que não são sintomáticas, né? Mas eu falo, e aí entra justamente o que a professora Vitória falou, quer dizer, pensando no tratamento de longo prazo, no segmento dessa mulher, né? Quer dizer, eu tô ali com uma mulher com 55 anos, 55, eu já vou dar um bisossonato para ela, e aí, com 65, ela vai ter feito, 10 anos de bisossonato, com 75, 20, né? Quanto eu vou diminuir a fratura dela, o risco de fratura, ou esse desfecho, versus eventuais riscos do medicamento. Agora, se eu fizer terapia de reposição hormonal de 55 aos 60, né, quanto eu trouxe de benefícios com a terapia de reposição hormonal, e quanto no final foi diferente a fratura, quer dizer, quanto realmente não ter feito esses 5 anos de bisossonato versus ter feito o TH, quanto isso fez diferença. Então, essa ponderação que eu acho que que eu ia ter. Quer dizer, se eu fizer no comecinho ali a terapia de reposição hormonal, qual vai ser, quanto eu vou deixar de ter o benefício com bisossonato, ou quanto eu vou deixar de ter a questão de diminuição de fratura
porque é uma paciente de alto risco e a gente deve fazer o bisossonato. Eu não sei, eu acho que o impacto não é grande, eu acho que o benefício para a fratura não é grande, o benefício para essa mulher é importante. Então, eu acho que assim, eu sempre, né, faço esse questionamento, né, não é uma coisa... Eu fico meio chateado com os guidelines, sinceramente, para ser bem sincero. Mas eu acho que nos guidelines eles não foram colocados porque o estrogênio não foi usado como tratamento da osteoporose. Então, Sim. acho que ele não foi testado com essa indicação, né? Quando eles Sim. fizeram, eles não fizeram com esse objetivo. Então, o endpoint deles não era esse, né? Perfeito. E a gente nunca vai ter esse estudo, né? A gente nunca vai ter esse ensaio clínico mais. Porém, eu truco isso da seguinte forma. Primeiro que a gente sabe que o estrogênio para osso é ótimo. E segundo, que os bisossonatos também não foram avaliados para mulheres abaixo de 60 anos, entre 50 e 60. A idade média dos trials são mulheres 70, 70. Não era o ponto deles, mas não era o ponto deles também. Era olhar a densometria ou a fratura, né? Então, exatamente. Então também tem esse lado. Quer dizer, e essas mulheres jovens? Por causa disso, né? Se eu colocar se fosse possível, né, a gente fazer um head-to-head aí, bisossonato com estradiol, qual seria a diferença? Abaixo de 60 anos, estou falando de mulheres ali jovens, né, na janela de oportunidade. Mas o guideline é um guideline, a gente tem que respeitar, então eu entendo, assim, logicamente que eventualmente, né, tem que fazer uso de bisossonato, enosumab. Agora, se a mulher for sintomática, aí, no mínimo, associar, né, não deixar de fazer a terapia de reposição hormonal, porque tem outros benefícios associados. Bom, ótimo. Eu acho que pelo tempo já está na hora de encerrar, mas eu acho que isso aí fica até como a principal mensagem do podcast, né? Que considerar a TRH, mesmo em quem não tenha sintomas, a depender do osso, já que estamos aqui num podcast de uma sociedade de osso. Então, considerar o osso também, já que é um critério formal de TRH, como falou no início. Então, TRH, claro, para as sintomáticas, obviamente, mas eventualmente para as que não têm sintomas clássicos, a depender de como é para prevenção óssea dessas pacientes, né, para prevenção de perda óssea. Então, a gente vai encerrar aqui mais um episódio do podcast da Abraço. Agradeço muito, é um prazer estar aqui com duas pessoas de referência aqui para mim, professor Marcelo Steiner, professora Vitória Borba. Obrigado pela excelente contribuição para o nosso podcast. Obrigada, Léo. Obrigada, Marcelo. Acho que todos nós aproveitamos, né? Espero que o público aproveite e possa ter sanado alguma das suas dúvidas aí. Eu acho que foi muito, muito profícuo aí nossa conversa. Achei excelente também, eu acho sempre muito interessante a gente fazer essas trocas, né, de ideias aí multidisciplinar, porque as visões são diferentes, né, a abordagem é diferente, eu acho que é muito bom, porque é complementar, né, a gente tem que realmente se ajudar na nossa assistência às mulheres, né, às vezes, poxa, putz, aqui como eu faço, vou ligar para alguém, né, então eu acho que aqui a gente trouxe isso, né? Quer dizer, os pontos de vista de diferentes especialidades sobre um tema comum. E eu acho que realmente eu aprendi muito, né? Foi muito profícuo mesmo. E muito obrigado e até a próxima. Eu aprendi muito aí com os nossos professores aqui e já deixamos aqui 2 sugestões de outros podcasts, né? Testosterona, que falamos aí no meio, também é um de osteoporose, tentamos focar aqui na TRH. Aos ouvintes, né, que acompanharam aqui, a gente agradece a audiência e não deixe de acompanhar os conteúdos da Abraço no site e redes sociais. O Instagram da Abraço é Abraço Nacional, tudo junto. Então, até logo.